Meu nome é Beatriz, e aos 27 anos, eu nunca esperei estar lutando contra meus próprios pais pela herança de 10 milhões de reais que meus avós me deixaram. Eles me criaram quando meus pais me abandonaram aos 7 anos, me dando tudo o que eles nunca deram: amor, estabilidade e valores. Quando meu avô faleceu, 6 meses após minha formatura, honrei seus desejos garantindo a herança em um fundo fiduciário. Na semana passada, meus pais e minha irmã apareceram na minha porta com sorrisos suspeitos, despertando todos os meus medos de infância. Se você já teve que proteger o que é seu por direito das pessoas que deveriam ter te protegido, me diga nos comentários e se inscreva para ouvir como eu lidei com o que veio a seguir. Eu tinha apenas 4 anos quando a instabilidade começou. Minhas primeiras memórias não são de histórias para dormir ou aventuras no parquinho, mas do comportamento errático dos meus pais. O cheiro estranho, que mais tarde percebi ser álcool misturado com algo pior, e o fluxo constante de rostos desconhecidos passando pelo nosso pequeno apartamento. Meu pai, Júlio, trabalhava esporadicamente como pedreiro, mas passava mais tempo entre empregos do que realmente trabalhando. Minha mãe, Diana, afirmava ser uma aspirante a atriz, mas suas audições pareciam acontecer em horários estranhos e sempre a deixavam ou maníaca, com falsas esperanças, ou mergulhada em depressões que duravam dias. Minha irmã Alicia era 3 anos mais velha que eu. Ela se tornou minha protetora, garantindo que eu tivesse algo para comer quando nossos pais esqueciam de fazer compras e segurando minha mão durante as discussões que frequentemente explodiam. Ela me ensinou a reconhecer quando nossos pais estavam tendo um dia ruim, seu código para quando estavam usando substâncias. E nós nos escondíamos no armário do nosso quarto compartilhado, brincando em silêncio com bonecas de papel que ela fazia de revistas velhas. Quando eu tinha 7 anos, um dia começou como muitos outros. Nossos pais estavam discutindo sobre dinheiro novamente. Papai tinha perdido outro emprego e mamãe gritava que um tal de Tony a estava ameaçando por dinheiro que eles deviam. Lembro-me de como tudo ficou quieto de repente. Meus pais pararam de brigar e minha mãe nos chamou para a sala com uma alegria que parecia errada. "Vamos fazer uma aventura", ela anunciou, com um sorriso largo demais. "Vocês vão ficar com o vovô e a vovó por um tempinho." Nós só tínhamos visto os pais do meu pai algumas vezes. Eles moravam em uma bela casa, em Campos do Jordão, a algumas horas de distância, e as visitas eram sempre tensas, com discussões sussurradas entre meu pai e meu avô. Mais tarde, soube que eles desaprovavam seu estilo de vida e suas escolhas, especialmente sua decisão de se casar com minha mãe. Meus pais fizeram uma pequena mala para cada uma de nós, prometendo que voltariam em uma semana, assim que resolvessem algumas coisas. Eu acreditei neles. Alicia, não. Ainda consigo ver o rosto dela enquanto sentávamos na sala de estar impecável dos meus avós. Seus olhos duros e sábios, muito além de seus 10 anos. Meu avô Arthur era alto e sério, um empresário self-made que construiu uma rede de sucesso de lojas de materiais de construção. Minha avó Helena era elegante, mas calorosa, com um talento para tornar tudo ao seu redor bonito. Eles nos receberam com quartos de hóspedes preparados e pijamas novos, exatamente nos nossos tamanhos. Olhando para trás, acho que eles esperavam por esse dia há anos. Uma semana se passou, depois 2. Meus avós ligaram para meus pais, mas os números estavam desconectados. Eventualmente, uma assistente social veio conversar conosco. Fiquei sabendo que meus pais haviam deixado o estado com destino desconhecido. Meus avós imediatamente entraram com o pedido de guarda temporária. Alicia surpreendeu a todos ao se recusar a ficar. "Vou morar com a Jéssica", ela anunciou, referindo-se à sua melhor amiga. Os pais de Jéssica aparentemente concordaram em acolhê-la. Fiquei devastada com esse segundo abandono, mas depois entendi que ela não suportaria outro ambiente familiar depois do que havíamos vivido. Ela precisava de uma separação completa. Meus avós se tornaram meus guardiões legais após meses de processos judiciais. Eles nunca falaram mal dos meus pais na minha frente, mas eu ouvi o suficiente para entender que meu pai tinha dívidas sérias e possivelmente problemas legais. A cada poucos meses, recebíamos um telefonema ou um cartão postal dos meus pais com promessas vagas sobre voltar para me buscar assim que se estabelecessem. As ligações se tornaram menos frequentes, as promessas mais vazias.
Enquanto isso, meus avós criaram um lar estável que eu nunca conheci. Vovó me ensinou a cozinhar e a cuidar do jardim. Vovô me ajudava com o dever de matemática e me levava para pescar nas manhãs de domingo. Eles compareciam a todos os eventos da escola, celebravam minhas conquistas e confortavam minhas decepções. Eles nunca tentaram substituir meus pais, mas preencheram o vazio com algo talvez mais valioso: amor incondicional combinado com limites consistentes. Eles eram ricos, mas viviam modestamente, acreditando que o dinheiro era uma ferramenta para a segurança e para ajudar os outros, não para ostentação. Riqueza que se exibe é riqueza diminuída. Vovô dizia frequentemente: eles me ensinaram o valor da educação, do trabalho duro e da responsabilidade financeira. A cada aniversário e Natal, eles colocavam dinheiro em um fundo de educação para mim, explicando como os juros compostos funcionavam e por que planejar o futuro era importante. Na minha adolescência, as ligações ocasionais dos meus pais pareciam mais intrusões do que conexões. Minha irmã Alicia às vezes entrava em contato, mas ela havia construído sua própria vida e parecia determinada a se distanciar do nosso passado compartilhado. Eu entendia, mas sentia falta da proximidade que tínhamos antes. Meus avós se tornaram minha verdadeira família, a base do meu entendimento de amor e confiança. Mas eles também, inadvertidamente, me ensinaram a cautela. Aprendi cedo que as pessoas que deveriam te proteger às vezes não o fazem, e que a segurança exige vigilância. Essas foram lições que eu não poderia imaginar que se tornariam tão cruciais mais tarde. Quando fiz 15 anos, a vida com meus avós havia se tornado uma rotina confortável. Morávamos na bela casa de estilo europeu deles em Campos do Jordão, onde minha avó cuidava de seu premiado jardim de rosas, e meu avô passava as noites em seu escritório, revisando relatórios de negócios. A casa deles se tornou meu santuário, um lugar onde finalmente me senti segura o suficiente para florescer. Meus avós nunca ostentaram sua riqueza. Seu patrimônio de 10 milhões de reais era o resultado da perspicácia empresarial do meu avô e de décadas de investimentos inteligentes. Vovô havia transformado sua rede de lojas de materiais de construção de uma única loja em uma potência regional antes de vendê-la para uma corporação nacional, pouco antes de eu ir morar com eles. Eles viviam bem, mas de forma sensata, investindo em qualidade em vez de extravagância. Dinheiro é liberdade, Beatriz, vovô dizia. Não para comprar coisas, mas para fazer escolhas baseadas no que é certo, não no que é necessário. Essa filosofia moldou minha própria relação com as finanças. Eu trabalhava nos empregos de verão, não porque precisasse, mas porque o vovô acreditava que todos deveriam ter a experiência de ganhar seu próprio dinheiro. A escola se tornou meu refúgio e paixão. Sem o caos dos meus primeiros anos, minha inteligência natural floresceu. Entrei para a equipe de debates, toquei violino na orquestra e mantive um histórico de notas impecável. Meus avós compareciam a todas as competições e concertos, seus rostos orgulhosos uma fonte constante de motivação. Durante esses anos, o contato com meus pais biológicos diminuiu para quase nada. Ocasionalmente, perto do Natal ou do meu aniversário, chegava um cartão com uma mensagem genérica e sem endereço de remetente. Minha irmã Alicia se formou no ensino médio e imediatamente se mudou para outro estado para uma faculdade, deixando claro que queria começar de novo, sem conexões com o nosso passado. Quando chegou a época de se inscrever para a faculdade, meus avós me incentivaram a mirar alto. Com o apoio deles, me inscrevi em várias universidades de prestígio, acabando por aceitar uma oferta da USP para estudar administração com especialização em estudos jurídicos. No dia em que minha carta de aceitação chegou, a vovó fez meu jantar favorito e o vovô abriu uma garrafa de champanhe que estava guardando. Para os momentos que importam, disse ele, me servindo uma pequena taça, apesar de eu ser menor de idade. Mergulhei na vida universitária, participando de clubes de investimento e conseguindo estágios competitivos durante as férias. Minha mente analítica prosperou no mundo das finanças, e os professores frequentemente comentavam sobre minha maturidade e conhecimento prático incomuns. Poucos sabiam que isso vinha de anos ouvindo meu avô discutir estratégias de investimento e tendências de mercado durante o café da manhã. Durante meu segundo ano, a primeira sombra caiu sobre meu mundo cuidadosamente construído. A vovó, sempre enérgica
apesar de seus 70 anos, começou a sentir um cansaço incomum. Os exames revelaram uma forma agressiva de câncer que já havia se espalhado. O prognóstico era ruim. Eu quis trancar um semestre para ajudar a cuidar dela, mas meus avós recusaram. Sua educação não é negociável. Vovó insistiu durante uma de nossas videochamadas. Preciso saber que você está construindo seu futuro enquanto eu luto esta batalha. Eu cedi, mas passei a ir para casa todo fim de semana. A viagem de 3 horas de ônibus de São Paulo a Campos do Jordão me dava tempo para estudar, ao mesmo tempo em que estava presente para seus tratamentos cada vez mais difíceis. Ver minha avó forte e elegante diminuir foi de partir o coração. Mas ela enfrentou a doença com a mesma graça que trazia para tudo. A vida nem sempre nos dá o que queremos, ela me disse durante uma de nossas últimas conversas, mas sempre nos dá chances de mostrar quem somos. Ela me fez prometer terminar minha graduação e sempre me proteger, mantendo meu coração aberto. Vovó faleceu durante o semestre da primavera do meu último ano. Vovô, que foi casado com ela por 49 anos, pareceu envelhecer uma década da noite para o dia. Passei aquele verão em casa com ele, ajudando a organizar os assuntos dela e fazendo companhia durante os primeiros meses terríveis de seu luto. Apesar de sua perda pessoal, vovô insistiu que eu voltasse para a faculdade para meu último ano. Helena me assombraria se eu deixasse sua educação sofrer, disse ele com um sorriso triste. Organizamos videochamadas semanais e eu vinha para casa mensalmente. Durante essas visitas, notei que sua própria saúde começava a se declinar. O médico chamou de cardiomiopatia de estresse, um coração enfraquecido pelo luto. Mas eu sabia que era mais simples do que isso. Ele estava morrendo de um coração partido. Durante toda essa turbulência, meus pais permaneceram visivelmente ausentes. Nem mesmo um cartão de condolências chegou após o falecimento da vovó. Minha irmã Alicia enviou flores, mas não pôde comparecer ao funeral devido a compromissos de trabalho. O contraste entre a dedicação dos meus avós e a ausência dos meus pais apenas fortaleceu meu vínculo com as duas pessoas que realmente me criaram. Eu me formei com honras em administração e uma oferta de emprego de uma prestigiosa empresa de investimentos. Vovô compareceu à minha cerimônia de formatura, apesar de sua saúde debilitada, radiante de orgulho enquanto eu cruzava o palco. Sua avó estaria tão orgulhosa. Ele sussurrou quando o encontrei depois. Você foi a filha de nossos corações. 2 semanas após minha formatura, tivemos uma conversa séria sobre o futuro. Sentado em seu escritório, cercado por fotos de família e lembranças de negócios, vovô abordou o assunto de seu patrimônio. Eu fiz provisões para você, Beatriz, disse ele, sua voz firme apesar da fragilidade. Helena e eu sempre pretendemos que tudo passasse para você. Você é nossa neta em todos os sentidos que importam. Ele então compartilhou algo que me deu um calafrio. Seu pai me contatou 2 vezes no último mês, pedindo dinheiro, quantias significativas. Quando recusei, ele fez referências veladas aos seus direitos como meu filho. A expressão do vovô endureceu. Quero que você esteja preparada. Quando eu me for, eles podem voltar. Eu não queria pensar nisso, acreditando que sua preocupação era exagerada. Não conseguia imaginar meus pais ausentes reaparecendo de repente após quase 2 décadas. Mas o vovô, como na maioria das coisas, provou ser mais sábio do que eu estava pronta para admitir. A saúde do vovô se deteriorou rapidamente nos meses seguintes à minha formatura. O que começou como fadiga e falta de ar ocasional progrediu para uma insuficiência cardíaca congestiva que exigiu hospitalização. Adiei o início do meu trabalho, voltando para o meu quarto de infância para cuidar dele. Nossos papéis se inverteram naqueles meses finais. Eu gerenciava seus medicamentos, coordenava com as enfermeiras de home care e sentava com ele durante as longas tardes, enquanto ele flutuava entre uma lucidez afiada e uma confusão gentil. Durante seus momentos de clareza, ele continuou minha educação financeira, agora com uma nova urgência. As pessoas mostram sua verdadeira natureza quando o dinheiro está envolvido. Ele me disse uma noite enquanto eu o ajudava a revisar alguns documentos, até mesmo a família, talvez especialmente a família. Ele insistiu em me apresentar ao seu advogado de longa data, Dr. André Oliveira, que começou a me incluir nas discussões sobre o patrimônio.
Fiquei sabendo que meus avós haviam acumulado uma riqueza considerável, além da casa da família e das contas de investimento que eu conhecia. O patrimônio total se aproximava de 10 milhões de reais. Sua avó e eu construímos isso para você, Beatriz, disse o vovô quando viu meu choque com os números. Sempre soubemos que você usaria com sabedoria. Em uma terça-feira chuvosa, 6 meses após minha formatura, encontrei o vovô sem resposta durante sua soneca da tarde. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas só puderam confirmar o que eu já sabia. Ele havia partido pacificamente em seu sono, juntando-se à vovó após apenas 14 meses separados. O funeral foi pequeno, mas digno, exatamente como ele teria querido. Minha irmã Alicia compareceu desta vez, de pé, desajeitadamente, em um vestido preto que ela claramente havia comprado para a ocasião. Meus pais não apareceram. Mais tarde, soube que eles ligaram para a funerária, perguntando sobre os arranjos, mas nunca fizeram a viagem. A leitura do testamento ocorreu no escritório de painéis de madeira do Dr. André, no centro da cidade. Eu me sentei sozinha em frente a ele, uma única beneficiária onde deveria haver uma família. Os termos eram diretos. Eu herdei tudo. A casa, as contas de investimento, as apólices de seguro, até a coleção de moedas raras do vovô e as joias da vovó. Dr. André me entregou uma carta depois de revisar os documentos. Arthur me pediu para te entregar isso em particular, explicou ele, deixando-me sozinha para ler. Minha querida Beatriz, se você está lendo isso, eu me juntei a Helena, o que me traz paz, mesmo que eu lamente te deixar. Você foi a maior alegria de nossos últimos anos, e não poderíamos estar mais orgulhosos da mulher que você se tornou. A herança que você recebeu vem com responsabilidade. Você tem a inteligência para administrá-la e o coração para usá-la bem. Mas também devo te avisar. Seus pais têm dívidas significativas e um histórico de má gestão financeira que continua até hoje. Tenho motivos para acreditar que eles podem tentar acessar esses fundos através de você. Considere consultar o Dr. André sobre o estabelecimento de um fundo fiduciário. Isso protegeria você e honraria nossos desejos para este legado. Lembre-se que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Sua verdadeira herança é a força e o discernimento que tentamos nutrir em você. Confie em seus instintos. Eles são excelentes. Com todo o meu amor, vovô. Sentei-me naquele escritório silencioso, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sentindo-me enormemente abençoada e, de repente, muito sozinha. A responsabilidade dessa herança parecia esmagadora, mas por baixo disso havia uma preocupação mais profunda. O aviso do meu avô ecoava meus próprios medos não reconhecidos sobre o potencial reaparecimento dos meus pais. Nas 2 semanas seguintes, mergulhei na gestão dos aspectos práticos da minha nova situação. Providenciei a manutenção da casa enquanto decidia se moraria lá ou a venderia. Encontrei-me com consultores financeiros recomendados pelo Dr. André para entender a carteira de investimentos. Revirei pertences pessoais, uma tarefa agridoce que trouxe medidas iguais de lágrimas e sorrisos. Durante este período, recebi um e-mail surpreendente de Alicia. Após anos de contato mínimo, ela estava subitamente interessada em se reconectar. Sua mensagem mencionava ter ouvido sobre assuntos de família que precisam ser discutidos e sugeria que ela me visitasse em breve. O timing me pareceu suspeito. Agindo por um instinto que eu não conseguia articular completamente, marquei outra reunião com o Dr. André. Meu avô mencionou a possibilidade de estabelecer um fundo fiduciário. Comecei. Gostaria de entender o que isso envolveria. Dr. André explicou várias opções, recomendando finalmente um fundo fiduciário irrevogável com termos específicos de desembolso. Isso protegeria os ativos de credores ou reivindicações, observou ele. Uma vez estabelecido, nem mesmo você seria capaz de simplesmente sacar tudo, o que pode ser benéfico em certas situações. Como se alguém estivesse me pressionando por dinheiro? Perguntei diretamente. A expressão do Dr. André confirmou minhas suspeitas. Exatamente assim. Antes de tomar minha decisão, pedi ao Dr. André para fazer algumas investigações discretas sobre a situação atual dos meus pais. Os resultados foram piores do que eu esperava. Meu pai havia declarado falência 2 vezes na última década.
Havia dívidas fiscais, empréstimos não pagos e até um processo pendente de investidores em um esquema de negócios fracassado. Minha mãe tinha problemas financeiros semelhantes, juntamente com vários cartões de crédito estourados. Juntos, eles haviam acumulado dívidas que se aproximavam de R$500 mil. Essa informação, juntamente com o súbito interesse deles em assuntos de família e o contato inesperado de Alicia, tornou minha decisão clara. Estabeleci o fundo fiduciário irrevogável com a orientação do Dr. André, estruturando-o para me fornecer uma renda razoável, enquanto protegia o principal de possíveis reivindicações ou dos meus próprios erros potenciais. O processo levou pouco mais de uma semana para ser concluído. 3 dias depois de finalizar a papelada do fundo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Beatriz, é o papai. Sua mãe e eu estamos na cidade. Pensamos que era hora de todos nós nos reconectarmos como uma família. Assim, depois de 20 anos de ausência, eles estavam de volta na minha vida. O timing não poderia ter sido mais suspeito ou mais afortunado, dado que o fundo estava agora legalmente estabelecido. A campainha tocou exatamente às 18 de uma sexta-feira, assim como haviam proposto por telefone. Respirei fundo, endireitei os ombros e abri a porta para encarar as pessoas que me abandonaram 2 décadas antes. Meu pai, Júlio, havia envelhecido mal, seu rosto antes bonito, agora inchado e marcado com os capilares rompidos característicos de um bebedor de longa data no nariz e nas bochechas. Minha mãe, Diana, havia se mantido melhor. Seu cabelo loiro, claramente tingido, mas com um corte estiloso. Sua figura esguia exibida em um vestido de aparência cara que, de alguma forma, ainda conseguia parecer um pouco inadequado para um jantar em família. Atrás deles estava minha irmã Alicia, agora com 30 anos e quase irreconhecível da protetora de 10 anos, que uma vez segurou minha mão durante os episódios caóticos de nossos pais. Sua expressão era mais difícil de ler do que os rostos transparentemente ansiosos de nossos pais. «Beatriz!» exclamou minha mãe, avançando para me abraçar como se tivéssemos nos visto na semana passada, em vez de 20 anos atrás. Ela cheirava a perfume caro e chiclete de menta, mascarando outra coisa. «Olhe para você, toda crescida e tão bonita.» Meu pai ficou para trás, tentando uma postura casual que não escondia completamente seu escrutínio da casa visível atrás de mim. «E aí, filhota?» disse ele, usando um apelido que ele nunca havia me chamado quando criança. «Faz muito tempo.» Alicia simplesmente acenou com a cabeça. «Beatriz.» Convidei-os a entrar, levando-os para a sala de jantar formal, onde eu havia arrumado a mesa com a porcelana boa da vovó. Parecia apropriado, de alguma forma, como se a presença dela pudesse me fortalecer durante esta reunião surreal. «Que casa adorável!» minha mãe elogiou, seus olhos catalogando cada peça de mobiliário e arte enquanto caminhávamos. Arthur e Helena sempre tiveram um gosto impecável. «Obrigada», respondi simplesmente. Eles fizeram daqui um lugar maravilhoso para crescer. Um lampejo de desconforto cruzou o rosto do meu pai com o lembrete pontual de sua ausência durante esses anos. Ele rapidamente o mascarou. «Bem, estamos felizes por finalmente estarmos aqui. Águas passadas, certo? Família é família.» O jantar foi um exercício de navegação cuidadosa. Eles fizeram perguntas superficiais sobre minha vida, acenando com interesse exagerado às minhas respostas. Eu forneci respostas mínimas, enquanto observava suas interações. Minha mãe dominou a conversa, enquanto meu pai repetidamente direcionava os tópicos para assuntos financeiros com pouca sutileza. Então, ouvi dizer que o Arthur se deu muito bem com aquela rede de lojas de materiais de construção. Ele mencionou enquanto cortava sua carne assada. «Sempre um homem de negócios, meu pai.» «Sim», respondi neutra. «Ele foi muito bem-sucedido.» «Deve ter deixado uma bela herança.» Ele continuou, seu tom casual desmentido pela intensidade em seus olhos. «Para a família, quero dizer.» Alicia, que estava em silêncio na maior parte do tempo, de repente falou. «Pai, talvez seja melhor ir com calma.» Ele lançou um olhar irritado para ela, mas forçou uma risada. «Só estou colocando o papo em dia. Um pai pode se interessar pela situação de sua filha, não pode?»
Minha mãe rapidamente mudou de assunto, lançando-se em uma longa explicação sobre seu atual empreendimento de negócios, algo envolvendo produtos de bem-estar com descrições vagas e projeções de lucro grandiosas. Estamos apenas procurando alguns investidores iniciais para superar a fase de startup, ela concluiu, seu sorriso brilhante e falso. Vai ser enorme. Após a sobremesa, meu pai sugeriu um tour pela casa, seu interesse particularmente focado no escritório do vovô. Eu aceitei, observando enquanto ele examinava o cômodo que já fora o centro das atividades de negócios do meu avô, seus olhos demorando nos espaços vazios onde itens valiosos já foram exibidos. Onde está a coleção de moedas do papai? Ele perguntou abruptamente. Ele sempre falava daquelas moedas raras dele. Em um armazenamento seguro, respondi sinceramente, tendo-as movido para um cofre de banco logo após o falecimento do vovô. Ele assentiu, a decepção mal disfarçada. Inteligente, coisas valiosas, aquelas moedas. Quando voltamos para a sala de estar, minha mãe começou a contar reminiscências que tinham pouca semelhança com minha infância real. De acordo com sua história revisada, eles haviam feito o sacrifício doloroso de me deixar com meus avós para me dar vantagens que não podiam proporcionar, sempre com a intenção de retornar assim que estivessem estabelecidos. Nós sempre acompanhamos você, querida, ela insistiu, pegando minha mão sobre a mesa de centro. Eu permiti o contato, mas não senti nada além de uma curiosidade clínica por sua performance. Partiu nossos corações ficar longe de você, mas sabíamos que Arthur e Helena poderiam te dar o melhor de tudo. Sim, eu disse uniformemente. Eles deram. A noite continuou nesse tom, com dicas crescentes sobre sua situação financeira. Meu pai mencionou seus problemas temporários de fluxo de caixa, que infelizmente persistiram por mais tempo do que o esperado. Minha mãe falou sobre contas médicas de procedimentos não especificados. Alicia permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, assistindo à performance com uma expressão indecifrável. Quando se preparavam para sair, minha mãe entregou o que era claramente a abordagem planejada deles. Pegamos uma suíte no Hotel Paulista Palace, mas estamos pensando em ficar na cidade de forma mais permanente. Para ficar perto de você, é claro. Temos muito tempo para recuperar. Quanto tempo vocês planejam ficar? Perguntei. Bem, isso depende, meu pai interveio. Estamos explorando algumas oportunidades de negócios locais. Talvez você queira ouvir sobre elas durante o almoço amanhã, só você e eu, colocando o papo de pai e filha em dia. Eu concordei com o almoço, mais por curiosidade sobre a agenda deles do que por qualquer desejo de reconexão. Depois que eles saíram, sentei-me na poltrona favorita da vovó, processando a noite surreal. O timing, o interesse súbito, as perguntas financeiras mal veladas, tudo confirmava minhas piores suspeitas. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. André Oliveira e pedi uma reunião urgente antes do meu almoço com meu pai. O advogado ouviu meu relato da noite anterior com uma expressão preocupada. Isso confirma minhas preocupações, disse ele depois que terminei. Seu pai contatou nosso escritório na semana passada, perguntando sobre o status do patrimônio de Arthur. Não fornecemos nenhuma informação, é claro, mas o timing da chegada deles logo depois diz muito. Ele sabia sobre o fundo fiduciário? Perguntei. Não, essa informação não é pública. O testamento é, no entanto, o que mostraria você como a única beneficiária. Por sugestão do Dr. André, contratei um investigador particular para aprofundar as atividades recentes de meus pais. Os resultados chegaram no dia seguinte, revelando um padrão que me gelou. Meus pais vinham monitorando os obituários em vários estados, visando especificamente indivíduos ricos, sem muitos herdeiros. Havia registros deles abordando parentes distantes desses indivíduos falecidos logo após os funerais. Em 3 casos, havia processos judiciais resolvidos em que eles haviam alegado representar interesses familiares. O mais perturbador foi que o investigador encontrou evidências de que minha irmã Alicia estava trabalhando com eles nesse esquema há pelo menos 2 anos, apesar de sua pretensão de distanciamento durante nosso jantar. Armada com esse conhecimento, mantive um contato superficial com minha família. Na semana seguinte, encontrei meu pai para o almoço, desviando de suas perguntas cada vez mais diretas sobre minha herança. Acompanhei minha mãe em uma tarde de compras, onde ela repetidamente sugeria itens que poderíamos colocar no seu cartão, querida,
Eu até encontrei Alicia para um café, observando enquanto ela tentava desempenhar o papel de irmã preocupada enquanto sondava detalhes financeiros. A frustração deles cresceu visivelmente à medida que os dias passavam, sem acesso à riqueza que eles claramente acreditavam estar disponível. A fachada alegre de minha mãe começou a rachar, revelando vislumbres da mulher instável que eu lembrava da infância. As perguntas de meu pai tornaram-se menos sutis, perguntando diretamente sobre contas bancárias e carteiras de investimento. A abordagem de Alicia era mais sofisticada, mas igualmente transparente, sugerindo empreendimentos conjuntos e fundos de investimento familiares. A situação chegou a um ponto de ruptura quando voltei para casa mais cedo de uma reunião e encontrei meus pais no escritório do vovô, vasculhando suas gavetas. Minha mãe estava fotografando documentos com o celular enquanto meu pai tentava forçar a gaveta inferior trancada com um abridor de cartas. Eles congelaram quando me viram, parada na porta. Choque e culpa momentaneamente visíveis antes de minha mãe se recompor com um sorriso trêmulo. Beatriz, estávamos apenas procurando aquele álbum de fotos de família que você mencionou, aquele com as fotos da sua infância. O álbum de fotos da família estava na estante da sala, exatamente onde eu havia mostrado a eles em sua primeira visita. Naquele momento, a última dúvida persistente sobre suas intenções desapareceu. Essas pessoas não eram familiares voltando para se reconectar. Eram vigaristas visando o que acreditavam ser um alvo fácil, a filha que haviam abandonado, presumivelmente desesperada o suficiente por conexão familiar para ser manipulada. Eles haviam subestimado drasticamente o que meus avós me deram, além da herança material: força, discernimento e uma compreensão clara do que significava uma família de verdade. Não é isso que vocês estão procurando, eu disse calmamente, entrando no escritório. Meu pai rapidamente se endireitou, deslizando o abridor de cartas para a mesa, como se não estivesse tentando forçar uma gaveta trancada. Nós estávamos apenas... Ele começou, mas eu o interrompi. Eu sei exatamente o que vocês estavam fazendo. Fui até a mesa e fechei a gaveta aberta que eles estavam vasculhando. Vamos parar de fingir. Por que vocês estão realmente aqui? O rosto da minha mãe passou por uma transformação notável. O calor artificial desapareceu, substituído por cálculo, e em seguida por uma estratégia diferente: afeto maternal ferido. Como você pode perguntar isso? Sua voz tremeu perfeitamente, os olhos se enchendo de lágrimas que pareciam quase genuínas. Estamos aqui porque você é nossa filha. Perdemos tanto da sua vida. 20 anos, afirmei secamente. Vocês perderam 20 anos por escolha, e agora aparecem exatamente um mês depois que o obituário do vovô foi publicado em um jornal de grande circulação. Meu pai abandonou a pretensão mais rapidamente que minha mãe. Olha, Beatriz, famílias são complicadas. Cometemos erros, claro, mas sangue é sangue, e quaisquer problemas que tivemos com meus pais não deveriam afetar seu relacionamento conosco. Vocês me abandonaram quando eu tinha 7 anos. Nós te deixamos com avós amorosos em uma mansão. Ele retrucou, uma ponta de irritação em sua voz. Algumas crianças chamariam isso de ganhar na loteria. Alicia apareceu na porta, claramente atraída por nossas vozes alteradas. O que está acontecendo? Eu os peguei vasculhando a mesa do vovô. Expliquei, sem tirar os olhos dos meus pais. Aparentemente, eles estão procurando informações financeiras. Alicia hesitou, olhando entre nós antes de tentar um tom conciliador. Beatriz, tenho certeza de que eles estavam apenas curiosos. Isso tudo é um grande ajuste para todos. Pare com isso, Alicia, eu disse, cansada. O investigador encontrou seu nome nos processos judiciais também. Eu sei que você está trabalhando com eles. Sua expressão endureceu instantaneamente. A máscara de irmã preocupada foi descartada. Você contratou um investigador para espionar sua própria família? Minha própria família me criou, respondi. Eles me ensinaram a reconhecer quando estou sendo enganada. Meu pai decidiu mudar de tática, passando da conciliação para a agressão. Escute aqui. O que quer que o Arthur tenha deixado, uma parte deveria, por direito, vir para mim. Eu era o filho dele. O filho que nunca o visitou durante sua doença final, que não compareceu ao funeral de sua esposa, que abandonou sua própria filha na porta dele. A obrigação legal funciona nos dois sentidos. Ele continuou, como se eu não tivesse falado.
Os pais têm obrigações com seus filhos, mas os filhos adultos também têm obrigações com os pais idosos. É a lei. Na verdade, não é assim que a lei de sucessões funciona. Corrigi, grata pelos cursos de direito que fiz. E mesmo que fosse, você encerrou qualquer reivindicação moral quando desapareceu da minha vida. Minha mãe abandonou suas lágrimas, mudando para uma raiva fria. Não vamos sair daqui sem o que é nosso. O patrimônio do Arthur deve valer milhões. Você não pode precisar de tudo isso. Não se trata de necessidade, eu disse. Trata-se de respeitar os desejos dos meus avós. Eles especificamente não queriam que vocês tivessem acesso ao dinheiro deles, porque eles te envenenaram contra nós. O rosto do meu pai ficou vermelho. Eles te viraram contra seus próprios pais. Eles nunca falaram mal de vocês. Contrapus sinceramente. Eles não precisavam. A ausência de vocês falava por si só. Alice entrou mais no quarto, sua expressão calculista me lembrando a de nossa mãe. Seja razoável, Beatriz. Estamos falando de compartilhar, não de pegar tudo. Uma parceria familiar. O que exatamente você fez para merecer uma parceria? Perguntei diretamente a ela. Você escolheu ir embora também, Alicia. Eu tinha 10 anos, ela exclamou. Que escolha eu realmente tinha? A mesma escolha que você fez como adulta para ajudá-los a avisar famílias enlutadas. O investigador encontrou tudo, Alicia. O monitoramento de obituários, os processos, os acordos. Quantas pessoas vulneráveis vocês abordaram depois que elas perderam alguém? Um silêncio revelador se seguiu a esta revelação. Meu pai se recuperou primeiro, sua estratégia mudando para a intimidação. Ele se aproximou, usando sua altura para se impor sobre mim. Você me escute. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. O jeito fácil é você compartilhar o que o Arthur te deixou. O jeito difícil envolve advogados, batalhas judiciais e arrastar o nome dos seus avós pela lama publicamente. O que você está sugerindo? Perguntei, embora já soubesse. O Arthur nem sempre estava mentalmente lúcido no final. Estava? O luto depois de perder a Helena, sua idade avançada. Não seria difícil sugerir que ele não estava competente quando fez aquele testamento, ou que você, morando na casa dele, pode ter exercido influência indevida. A ameaça era clara, e a dolorosa ironia não me escapou. As mesmas pessoas que me abandonaram agora ameaçavam alegar que eu havia manipulado as pessoas que realmente me criaram. Vocês cometeriam perjúrio no tribunal? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Nós não veríamos dessa forma. Minha mãe interveio suavemente. A memória é subjetiva, especialmente sobre dinâmicas familiares. Se isso for para o tribunal, pode ficar muito confuso e caro. É realmente assim que você quer honrar Arthur e Helena com uma batalha legal pública? Olhei para essas 3 pessoas, tecnicamente meus parentes de sangue mais próximos, e não senti nada além de uma pena distante. Eles não tinham ideia de que suas ameaças eram vazias, que a herança já estava garantida em um fundo fiduciário projetado especificamente para resistir a tais desafios. Mas, mais importante, eles haviam me julgado fundamentalmente mal. Assumiram que meu desejo por conexão familiar me tornaria vulnerável à manipulação. Eles estavam errados. Acho que é hora de vocês irem embora, eu disse em voz baixa. A expressão do meu pai escureceu ainda mais. Não vamos a lugar nenhum até chegarmos a um entendimento sobre nossa parte. A parte de vocês é nada, afirmei com firmeza. Essa foi a decisão do vovô, não minha. Sua ingrata. Ele deu um passo agressivo em minha direção, com a mão levantada. Não, avisei, recuando e pegando meu telefone. O sistema de segurança está gravando tudo, e não hesitarei em chamar a polícia. Ele hesitou, calculando visivelmente as possíveis consequências. Minha mãe agarrou seu braço, seus olhos disparando para a discreta câmera de segurança no canto que eles não haviam notado antes. Júlio, não vale a pena. Ela se virou para mim, a compostura recuperada, mas com um ódio visível agora. Isso não acabou, Beatriz. A família tem direitos. Vocês perderam esses direitos há 20 anos, respondi. Agora, por favor, saiam antes que eu os mande remover. Você não pode simplesmente nos expulsar, protestou Alicia. Estamos hospedados em um hotel que mal podemos pagar. Isso parece um mau planejamento financeiro, eu disse, ecoando uma das frases favoritas do vovô. Mas não é problema meu. Quando eles continuaram parados, cumpri minha ameaça, ligando para o serviço de segurança que monitorava a propriedade.
Meus pais e minha irmã finalmente saíram, mas não sem ameaças de despedida. Nós nos vemos no tribunal, meu pai rosnou enquanto eles recuavam para o carro alugado. Você acha que venceu, mas isso está apenas começando. Depois que eles foram embora, sentei-me nos degraus da frente da casa dos meus avós, minha casa agora, e finalmente me permiti sentir todo o peso do que acabara de acontecer. A família que eu, um dia, ansiava, havia se revelado como predadores em vez de protetores. O encerramento que eu poderia ter esperado havia, em vez disso, aberto uma nova ferida, mas por baixo da dor havia algo inesperado, alívio. O confronto me libertou de quaisquer fantasias infantis remanescentes sobre reconciliação. Eu poderia finalmente deixar para trás a garotinha que esperava na janela por pais que nunca voltaram. Como o vovô havia escrito em sua carta, minha verdadeira herança não era apenas dinheiro, era a força e o discernimento para me proteger. Hoje eu havia honrado esse legado. Fiéis à sua ameaça, meus pais entraram com uma ação judicial contestando o testamento do vovô na semana seguinte. Os documentos legais alegavam tudo o que haviam ameaçado durante nosso confronto, que o vovô estava mentalmente incompetente ao fazer seu testamento e que eu havia exercido influência indevida sobre um idoso vulnerável. Dr. André Oliveira não se surpreendeu quando lhe levei a intimação judicial. Nós antecipamos isso. Ele me lembrou, revisando os documentos. A estrutura do fundo fiduciário tornará o caso deles extremamente difícil, mas devemos nos preparar para um processo desagradável. Ele montou uma equipe jurídica especializada em litígios de sucessões. A consulta inicial foi sóbria. Eles estão pedindo 50% do patrimônio, explicou o advogado principal. A petição deles inclui dezenas de alegações espúrias, mas o argumento central é que seu avô não estava em sã consciência quando excluiu seu único filho do testamento. Ele estava absolutamente lúcido, afirmei. Discutimos suas decisões de planejamento patrimonial explicitamente. Precisaremos provar isso, advertiu o advogado. Registros médicos, testemunhos, documentação de sua capacidade de tomada de decisão. Enquanto isso, eles tentarão pintá-la como uma influência manipuladora que o isolou de sua família amorosa. A ironia era quase insuportável. A fase de instrução começou, exigindo que eu fornecesse volumes de documentação sobre meus avós, suas finanças e meu relacionamento com eles. Passei dias organizando arquivos, reunindo evidências da clareza mental do vovô e do estranhamento consistente entre ele e meu pai. A equipe jurídica de meus pais exigiu acesso aos registros médicos, extratos financeiros e correspondência pessoal de meus avós. Cada pedido parecia uma invasão, uma violação póstuma das pessoas que me protegeram. Dr. André me assegurou que estávamos fornecendo apenas o que era legalmente exigido, mas o processo ainda me deixava exposta e vulnerável. O estresse começou a afetar meu sono e apetite. Pesadelos da minha infância retornaram. Fragmentos de memórias de esperar nas janelas, de promessas quebradas, da mão de Alice escorregando da minha enquanto ela escolhia ir embora. Eu acordava ofegante, com o coração acelerado, incapaz de voltar a dormir. Por sugestão do Dr. André, comecei a consultar a Dra. Laura Mendes, uma terapeuta especializada em trauma familiar. Nossas sessões se tornaram uma âncora no mar tempestuoso do litígio. O que você está vivenciando é um luto complexo, explicou a Dra. Laura durante uma sessão. Você está de luto por seus avós, enquanto confronta simultaneamente a traição renovada de seus pais e irmã. Isso é um fardo emocional extraordinário. Ela me ajudou a desenvolver estratégias de enfrentamento para o estresse, meditação diária, escrever em um diário e estabelecer limites sobre quando eu me envolveria com assuntos legais. Não verifique e-mails legais depois das 19 horas, ela aconselhou. Seu cérebro precisa de tempo para descansar do conflito. Através da terapia, comecei a entender que meu valor não estava ligado à aprovação ou mesmo ao reconhecimento de meus pais. O comportamento deles reflete seus próprios déficits de caráter, destacou a Dra. Laura, não seu valor como pessoa. Enquanto isso, o processo legal avançava. Os depoimentos foram agendados, começando com o meu. Por 6 horas exaustivas, respondi a perguntas projetadas para me fazer parecer calculista e manipuladora.
O advogado de meus pais tentou repetidamente me pegar em contradição sobre conversas com o vovô, sugerindo que eu havia plantado ideias sobre deserdar meu pai. Não é verdade que você se ressentia da reivindicação de seu pai ao patrimônio de seus avós? Ele perguntou com falsa simpatia. Eu nunca pensei nisso como a reivindicação de ninguém, respondi sinceramente. Meus avós ganharam seu dinheiro e tinham o direito de determinar o que aconteceria com ele. Os depoimentos dos meus pais vieram em seguida. Sentei-me em silêncio enquanto eles construíam uma ficção elaborada sobre tentativas de reconexão que supostamente foram frustradas por meus avós e mais tarde por mim. Eles descreveram telefonemas nunca feitos, visitas nunca tentadas e um profundo desejo de reconciliação familiar que nunca existiu. Nós só queríamos fazer parte da vida da Beatriz novamente. Minha mãe alegou, chorosa. Mas Arthur e Helena a viraram contra nós e agora ela está continuando a campanha deles para nos excluir. O testemunho de Alicia foi talvez o mais doloroso de ouvir. Ela descreveu nossa infância em termos que eu mal reconhecia, colocando-se como uma vítima forçada a sair pela preferência de nossos avós por mim. Eles sempre favoreceram a Beatriz, ela afirmou. Deixaram claro que não havia espaço para nós duas. Isso era uma invenção completa. Meus avós haviam implorado para que ela ficasse, até mesmo oferecendo converter a casa de hóspedes em seu próprio espaço se ela quisesse mais independência. Mas o testemunho de Alicia revelou o quão completamente ela havia reescrito nossa história para justificar suas escolhas. O caso tomou um rumo inesperado quando nossa equipe jurídica descobriu diários no escritório do vovô que eu não sabia que existiam. Ele havia mantido um registro meticuloso de cada tentativa de contato com meu pai ao longo de 20 anos, incluindo datas de chamadas não atendidas, cópias de cartas devolvidas e notas sobre as raras comunicações de meu pai, todas envolvendo pedidos de dinheiro. Uma entrada de quando eu tinha 16 anos dizia: Júlio ligou hoje. Nenhuma pergunta sobre o bem-estar ou as conquistas de Beatriz. Pediu R$ 5.000 para uma oportunidade de negócio. Quando recusei, sugeriu que eu lhe devia por ter levado sua filha, como se Beatriz fosse uma propriedade a ser negociada, e não a criança que ele abandonou. Temo por ela, caso ela caia sob sua influência novamente. Esses diários se tornaram centrais para o nosso caso, fornecendo documentação contemporânea da ausência e das motivações financeiras de meu pai. Quando combinados com as descobertas do investigador particular sobre o padrão de meus pais de visar propriedades ricas, eles pintaram um quadro condenatório de oportunismo, em vez de preocupação parental. O momento decisivo veio durante o testemunho de especialistas. Apresentamos 3 profissionais médicos distintos que avaliaram o vovô em seus meses finais, todos confirmando sua competência mental. Nossos especialistas financeiros detalharam o planejamento cuidadoso que foi feito na estrutura do patrimônio, demonstrando que o fundo fiduciário não foi uma decisão apressada, mas parte de uma estratégia de longo prazo. O mais devastador para o caso de meus pais foi o testemunho de seus ex-vizinhos e de meus professores do ensino fundamental, que descreveram a negligência que eu havia sofrido antes de ir morar com meus avós. Esses terceiros neutros efetivamente refutaram a narrativa de pais amorosos temporariamente separados de sua filha. 4 meses após o início, o caso chegou ao juiz para as alegações finais. O advogado de meus pais enfatizou a obrigação familiar e a sucessão natural, argumentando que deserdar um filho violava as normas sociais, se não os requisitos legais. Nosso advogado focou nas intenções claras do vovô, na competência mental documentada e no padrão documentado de predação financeira de meus pais. A decisão da juíza veio 2 semanas depois. Ela indeferiu completamente as reivindicações de meus pais, mantendo o testamento do vovô e os arranjos subsequentes do fundo fiduciário como a expressão válida de seus desejos. Em sua opinião escrita, ela citou especificamente as motivações financeiras transparentes de meus pais e a ausência durante a vida do falecido, como fatores em sua decisão. Do lado de fora do tribunal, após a decisão, meu pai me abordou uma última vez. Sua agressão anterior havia dado lugar a uma tática diferente, desespero. Beatriz, por favor, disse ele, sua voz baixa e urgente. Ainda somos seus pais. Cometemos erros, mas todos merecem uma segunda chance. Apenas nos ajude a nos reerguer.
Uma pequena parte da herança, mesmo que apenas 1 milhão, mudaria nossas vidas. Olhei para ele, olhei de verdade para o homem que contribuiu para minha existência. Mas nada para meu caráter ou felicidade, e senti o último peso se levantar de meus ombros. Não tenho obrigação de financiar a vida de pessoas que escolheram não fazer parte da minha. Eu disse em voz baixa. O tribunal concordou. Isso acabou. Enquanto eu me afastava, ouvi minha mãe gritar. O sangue fala mais alto, Beatriz. Eu não olhei para trás, mas pensei em algo que a vovó me disse uma vez. O ditado completo é: o sangue da aliança é mais grosso que a água do ventre. Significa que a família que você escolhe é mais forte do que a família em que você nasceu. Meus avós me escolheram e eu os escolhi de volta. Essa aliança era a minha verdadeira herança, muito mais valiosa do que qualquer patrimônio. A vitória legal marcou um ponto de virada no meu processo de cura. Com a ameaça de perder o legado dos meus avós resolvida, eu pude me concentrar em honrá-lo adequadamente. Estabeleci uma fundação de bolsas de estudo em seus nomes, oferecendo oportunidades educacionais para crianças criadas por avós ou outros parentes devido à ausência dos pais. Crianças como eu. Continuei minha terapia com a doutora Laura, trabalhando nas emoções complexas que o caso judicial havia despertado. A cura não é linear. Ela me lembrou quando eu experimentava retrocessos. Alguns dias serão mais difíceis que outros, mas você está construindo resiliência a cada desafio. Gradualmente, comecei a me reconectar com o mundo além do processo judicial. Aceitei a oferta de emprego que havia adiado, iniciando minha carreira em finanças enquanto administrava as partes do patrimônio não bloqueadas no fundo fiduciário. Fiz novos amigos que me conheciam como Beatriz, a analista de investimentos, não Beatriz, a criança abandonada ou a herdeira contestada. 1 ano após o falecimento do vovô, finalmente me senti pronta para viver de verdade na casa que havíamos compartilhado, fazendo pequenas mudanças para torná-la minha, enquanto preservava a essência do que meus avós haviam criado. Replantei o jardim de rosas da vovó e converti o escritório do vovô em um home office, onde eu poderia levar adiante a perspicácia financeira que ele me ensinou. A batalha legal me testou, mas também confirmou o que meus avós sempre acreditaram, que eu possuía a força para me proteger e o discernimento para reconhecer as verdadeiras conexões familiares. Esse conhecimento foi talvez a parte mais valiosa da minha herança. Exatamente 1 ano após o tribunal rejeitar o processo de meus pais, eu estava nos degraus da Faculdade Comunitária de São Paulo para anunciar os primeiros bolsistas da Bolsa de Estudos Memorial Arthur Helena Oliveira. 5 estudantes que foram criados por avós ou outros parentes receberiam mensalidades integrais e serviços de apoio para concluir seus cursos. Meus avós acreditavam que a educação era uma ferramenta mais poderosa para transformar vidas. Eu disse à pequena multidão de jornalistas e membros da comunidade. Eles transformaram a minha, não apenas através do apoio financeiro, mas através dos valores que eles me ensinaram e do amor que me deram quando outros não o fizeram. Este compromisso público com o legado de meus avós pareceu o contraponto perfeito ao doloroso escrutínio público do processo judicial. Em vez de defender a memória deles no tribunal, eu estava agora a honrando através de ações positivas. A Bolsa de Estudos foi apenas o começo de uma fundação maior focada em apoiar famílias de guarda por parentesco e as crianças dentro delas. Em particular, minha jornada de cura continuou com progressos e retrocessos ocasionais. A doutora Laura me ajudou a reconhecer que perdão não significava necessariamente reconciliação. Perdão é algo que você faz por si mesma, ela explicou durante uma de nossas sessões, agora mensais. É sobre liberar o poder que a raiva tem sobre você. Não requer permitir que pessoas prejudiciais voltem para a sua vida. Essa distinção me ajudou a processar meus sentimentos em relação aos meus pais e a Alicia, sem a culpa que às vezes sentia por manter os limites. Eu podia desejar-lhes o bem, reconhecendo que o contato real provavelmente levaria a mais tentativas de manipulação. Ocasionalmente, recebia atualizações sobre suas vidas através de conhecidos em comum ou notícias. Meu pai e minha mãe continuaram seu padrão de empreendimentos comerciais questionáveis, mudando de estado para estado conforme as oportunidades ou pressões legais ditavam.
Alicia aparentemente rompeu os laços com eles cerca de 6 meses após o processo fracassado, buscando uma carreira mais legítima no setor imobiliário. 2 anos após o caso judicial, recebi uma carta de Alicia. Ao contrário das comunicações de nossos pais, a dela parecia genuinamente reflexiva. Ela reconheceu as invenções em seu testemunho e expressou arrependimento por seu papel no processo. Passei anos culpando todo mundo pelas minhas escolhas. Ela escreveu. Estou tentando assumir a responsabilidade agora. Apreciei sua honestidade, mas permaneci cautelosa. Uma carta de desculpas não poderia apagar décadas de escolhas ou as mentiras dolorosas que ela contou sob juramento. Respondi brevemente, acusando o recebimento de sua carta sem fazer promessas sobre contato futuro. A confiança, uma vez quebrada tão completamente, não poderia ser rapidamente reconstruída. Enquanto isso, foquei em construir uma vida que equilibrasse a honra ao legado de meus avós com o estabelecimento da minha própria identidade. As habilidades de investimento que o vovô me ensinou me serviram bem em minha carreira, onde me especializei em ajudar clientes a estabelecer carteiras éticas e sustentáveis. Eu abordava as finanças com sua filosofia de que o dinheiro era uma ferramenta para a segurança e para ajudar os outros, não um fim em si mesmo. Renovei partes da casa da família, preservando seu caráter essencial. O jardim de rosas da vovó floresceu sob meus cuidados um tanto menos especializados, e aprendi a fazer sua famosa carne assada de domingo, embora a minha nunca chegasse perto da perfeição da dela. Essas conexões com suas vidas diárias me confortavam tanto quanto os projetos de legado maiores. Novos relacionamentos entraram na minha vida. Colegas que se tornaram amigos, vizinhos que compartilhavam dicas de jardinagem e, eventualmente, Tomás, um gentil historiador de arquitetura que conheci enquanto pesquisava a história da casa dos meus avós para fins de preservação. Essas conexões se formaram lentamente, à medida que aprendi a equilibrar cautela com abertura. Suas experiências te tornaram cuidadosa com a confiança, observou Tomás depois que finalmente compartilhei minha história familiar completa com ele, mas não te tornaram fria. Isso é notável. Sua observação me ajudou a ver o que meus avós haviam realizado. Apesar do abandono que sofri, eles me criaram para acreditar na possibilidade de conexão genuína, para ser criteriosa, mas não desconectada. 3 anos após o falecimento do vovô, expandi a fundação para incluir um programa de mentoria para adolescentes em situações de guarda por parentesco. Ocasionalmente, eu falava a esses grupos, compartilhando minhas experiências de maneiras apropriadas para a idade. Família não é apenas sobre biologia, eu lhes dizia. É sobre quem aparece, quem fica, quem te faz sentir seguro e valorizado. Ver esses jovens, muitos com histórias muito mais difíceis que a minha, encontrar força e conexão me lembrava da sabedoria da minha avó. A dor que é transformada pode se tornar propósito. Meus avós transformaram a dor deles com as escolhas de seu filho em amor proposital por mim. Agora, eu estava transformando minhas experiências em apoio para outros que navegavam por caminhos semelhantes. Este círculo contínuo parecia a maneira mais verdadeira de honrar o que eles me deram. A herança de 10 milhões de reais foi o catalisador para o retorno de meus pais e a subsequente batalha legal. Mas seu verdadeiro valor residia no que representava. O trabalho de uma vida inteira de meus avós, seu planejamento cuidadoso e seu desejo de fornecer segurança para a neta que haviam criado. Ao usá-la de forma ponderada, protegendo parte para a segurança futura e utilizando outras partes para ajudar os outros, eu estava cumprindo suas intenções mais completamente do que qualquer documento judicial poderia expressar. Ao me aproximar do meu 30º aniversário, reconheço que minha história continua a evoluir. A menina de 7 anos abandonada, a neta amada, a herdeira contestada, a diretora da fundação. São todos capítulos de uma narrativa em andamento. O que permanece constante são os valores que meus avós me ensinaram: integridade, compaixão, discernimento e a coragem de proteger o que importa. O fundo fiduciário irrevogável, que inicialmente protegeu o patrimônio das reivindicações de meus pais, tornou-se um símbolo de algo mais profundo. O limite entre permitir que as pessoas entrem em seu coração
e permitir que elas explorem sua vulnerabilidade. Aprendi que esses limites não são egoístas. Eles são essenciais para uma conexão significativa. Se você já teve que se proteger de uma família que deveria tê-lo protegido, saiba que não está sozinho. Estabelecer limites não é sobre vingança ou amargura. É sobre criar espaço para que relacionamentos genuínos floresçam. A família em que nascemos pode moldar nossos começos, mas a família que escolhemos e quem nos escolhe molda nosso caráter e nosso futuro. Alguém em sua vida se fez presente quando outros se afastaram? Adoraria ouvir sobre as pessoas que se tornaram sua verdadeira família. Deixe um comentário abaixo. Curta este vídeo se ele ressoou com você. Inscreva-se para mais histórias sobre encontrar força em circunstâncias difíceis e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que família é sobre amor, não apenas sangue. Obrigado por ouvir minha jornada. E lembre-se, seu valor não é determinado por aqueles que partiram, mas pela coragem que é preciso para permanecer fiel a si mesmo, apesar dessa partida.